Vamos colocar nosso pensamento ao alto, pedir as bênçãos de Deus para esse momento, para todos os dias de nossa vida, que possamos caminhar com mais segurança, colocando no nosso coração, na nossa vida, a prática de tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê, se esforçando para viver cada momento de nossa vida, aproveitando os dias que nos são dados de saúde, de paz, e procurando sempre estar em equilíbrio conosco mesmo e com a natureza. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, protegendo a todos nós na nossa jornada terrena. Que assim seja. Amém. Assim seja, graças a Amém. Deus. Bom, nosso tema de hoje é sobre a felicidade. Que maneira a gente encontra essa felicidade, de como a gente encara essa felicidade, o que a gente faz para ser feliz ou não. Então, são tantas as formas, tantas as maneiras, e a gente vai começar lendo um trechinho, uma historinha. Um certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz, durante 40 dias, andou atravessando vales, desertos, até chegar a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia o sábio que o rapaz buscava. Mas, ao invés de encontrar um homem santo, que era o de se esperar, porém, nosso jovem entrou numa sala e lá havia uma imensa atividade. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos, e uma pequena orquestra tocava melodias suaves em um canto. E havia uma farta mesa com todas as delícias, todos os pratos daquela região e do mundo todo. Então era uma fartura imensa, né? O sábio conversava com todos, e o rapaz teve que esperar por 2 horas até chegar a sua vez de ser atendido. Com muita paciência, o sábio escutou atentamente o motivo da visita do rapaz, mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo de explicar para ele o segredo da felicidade. O sábio sugeriu que o rapaz desse um passeio pelo palácio e voltasse em 2 horas. Entretanto, completou o sábio, quero lhe pedir um favor, entregando ao rapaz uma colher de chá onde pingou 2 gotas de óleo. Enquanto você estiver caminhando, carregue essa colher sem deixar que o óleo seja derramado. O rapaz então começou a subir e descer as escadarias do palácio, mas sempre mantendo o olhar fixo na colher. Ao final das 2 horas, o jovem voltou à presença do sábio. Então, perguntou o sábio, você viu as tapeçarias persas que estão na minha sala de jantar? Você viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para criar? Reparou as belezas dos pergaminhos da minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou que não havia visto nada, pois a única preocupação era não derramar as gotas de óleo da colher que o sábio lhe havia confiado. Pois então, disse o sábio, volte e conheça as maravilhas do meu mundo. Você não pode confiar no homem se não conhece a sua casa. Já mais tranquilo, o rapaz pegou novamente a colher, com as 2 gotas de óleo, e voltou a passear pelo palácio, mas desta vez reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e se estendendo pelas paredes. Ele conseguiu ver o jardim, as montanhas que haviam em volta, viu a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada no seu lugar. De volta à presença do sábio, ele relatou detalhadamente tudo o que havia visto. Mas onde estão as 2 gotas de óleo que lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para
a colher, o rapaz percebeu que havia derramado o óleo. Pois esse é o único conselho que eu tenho para lhe dar, disse o mais sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das 2 gotas de óleo na colher. Nunca fique tão ocupado em construir a nossa vida, em fazer a nossa vida, e esquecer de viver. A gente se preocupa tanto, sabe, do qual a gente estava comentando agora há pouco, se preocupa tanto com o futuro, com o que vai vir pela frente, em preparar o futuro, e esquece de viver o momento. Né? De certa forma, nós estamos sempre correndo atrás dos nossos sonhos, mas a gente não faz isso de uma maneira suave. A gente vai sempre com muita ansiedade, achando que a gente só vai ser feliz quando a gente alcançar aquele objetivo nosso. Às vezes a gente está com o desejo de comprar aquele celular novo, foca naquilo, mas não mede as consequências, as responsabilidades. Vai, compra, mas não se preocupa a maneira como vai pagar. Né? Então, é necessário que exista um equilíbrio na nossa vida. Fazer, sim, procurar nossos objetivos, mas com consciência, sabendo o que a gente vai fazer. Né? E nessa corrida, muitas vezes a gente deixa de sentir o perfume das flores por onde a gente passa, deixa de sentir o vento no rosto, deixa de sentir as belezas do caminho, focando sempre naquele destino. A gente se preocupa. Meu objetivo é só ter o celular chique que eu quero, novo, e não prestar atenção no que vai ter que fazer pelo caminho. Foca naquilo sem se dar conta do restante. Né? As gotas de óleo na colher representam a nossa responsabilidade, os nossos planos, e às vezes a gente foca tanto nisso, esquecendo de observar as coisas que estão em nossa volta. Né? A nossa volta. Esquece de observar uma flor, um canto de um pássaro, como a dona Gilda tem a oportunidade de ver todo dia. A gente não percebe o sorriso no rosto de alguém que está do nosso lado. Né? E, por outro lado, algumas vezes a gente está naquela onda de aproveitar tudo em nossa volta, os prazeres da vida, os vícios, e esquece das gotas de óleo, ou seja, esquece da nossa responsabilidade. Né? Esquecemos das nossas metas, das coisas que a gente tem que cuidar. Então, essa historinha faz a gente lembrar que tudo na vida é necessário ter um equilíbrio. Um equilíbrio, né? É a arte de aprender a balancear as coisas na nossa vida. Então, se você ainda é uma pessoa que foca muito nas gotas de óleo e não se dá ao tempo de relaxar, de aproveitar a vida, talvez a gente possa dar uma ajustadazinha nisso aí, observando os detalhes, viver o momento, viver o agora, viver o hoje, focando no presente, sem tirar nosso foco, mas viver a vida como ela nos dá a oportunidade. E se você é uma pessoa que costuma aproveitar as coisas boas da vida e esquece um pouco das responsabilidades, das metas, dos sonhos, né? Talvez também seja uma hora de dar uma ajustadazinha nesse reloginho aí, né? Porque de nada vale a gente chegar no futuro se não aproveitar o presente. Nós comentamos agora há pouco sobre isso aí, né? Mas, enfim, todos nós buscamos a felicidade. Né? Todo mundo na Terra, um dos objetivos é a paz, a felicidade, a harmonia. Mas de que forma a gente faz isso? A gente sabe que quando a gente vai fazer um bolo em casa, tem uma receitazinha pronta. Os ingredientes tudo dividido, tudo separadinho, né? Mas a felicidade não existe uma receita de bolo, né? A gente vai nas livrarias, se for pesquisar, tem um monte de livros ensinando a gente a ser feliz, dando dica de autoajuda. Se você for lá no Google, né? É uma infinidade de situações, até vendendo a felicidade a gente tem, né? Um monte de coisa, dicas onde você pode encontrar a felicidade.
de como você pode criar a felicidade e daí por diante. Enfim, tem tudo que você precisar sobre felicidade, você vai achar lá no Google, né? Mas o grande detalhe é que todos nós queremos essa felicidade, só que a gente quer de forma fácil, né? Ninguém quer se Tem que esforçar para trabalhar, ter. né? Ninguém quer trabalhar para encontrar, para encarar isso, né? Tem algumas questõezinhas no que acompanha a gente no dia a dia da nossa caminhada, que muitas vezes deixa a gente para baixo, deixa a gente triste, desanimado, infeliz. Às vezes são questões que a gente não para analisar e não encara de forma que deveria encarar, né? Questões tipo problema com os filhos. A gente às vezes fica tão desesperado com as coisas que começam a dar problema, né? E não procura aquela solução de uma forma mais adequada. Falta de dinheiro no bolso, insatisfação com o corpo, qual a necessidade que as pessoas têm de ficar colocando silicone, isso e aquilo. Às vezes a pessoa já tem até um seio grande, mas quer uma coisa avantajada. Qual a necessidade disso, né? Inveja dos outros, olha como é terrível, principalmente essa É, parte de inveja. As pessoas, é uma coisa assim que vou te falar uma coisa. Fracasso profissional, amigos traiçoeiros, crise de casamento, quase todo casamento tem, as catástrofes que abalam a gente por aí, a incerteza do que vem pela frente. Então, são tantas as coisas que mexem com a nossa felicidade e a gente não para fazer aquele equilíbrio, aproveitar o momento que está vivendo, mas de forma equilibrada. Problema, todos nós vamos ter. Nós vivemos no planeta de prova todos e vão de ter, né? expiação. Então, não tem como a gente fugir de problemas. Mas, enfim, o que é que vai fazer a gente feliz nessa vida, né? A O gente, será que é equilíbrio, só o né? dinheiro no bolso? Aquela esposa boa, os filhos exemplares, uma casa invejável, um carro chique, né? Nós focamos tanto em conseguir tudo isso que esquece de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde física, mental, espiritual. A gente aproveitar os momentos que a gente tem de paz, de felicidade e viver de forma equilibrada. Essa é a nossa grande Com dificuldade. responsabilidade, né? E Com exatamente, viver com responsabilidade. responsabilidade, né? Aí, de É. repente, chega a dor, chega o sofrimento, a infelicidade, e a gente vai Você tratar não isso. tá, só está acostumado no bem bom, né? Então, aí vem a Tudo dificuldade tem. para É. Então a gente é todo dia um aprendizado, né? isso. Aí quando chega esses momentos, chega a dor, o sofrimento, a infelicidade, aí vem as dificuldades que a gente tem para encarar isso, né? A gente começa a criar fantasia. Ah, isso é karma. Ah, isso é para pagar pecado, é expiação. Mas o que? A doutrina não tem nada disso mostrando isso para a gente, né? Não tem nenhum lugar escrito que a gente tem que sofrer, que a gente tem que ficar doente, que a gente tem que pagar pecado. Então, isso é o quê? A falta de informação das pessoas, falta E de também a gente estudo. entender que a Hã? carne a gente vai envelhecendo, né? Criança, crescendo, depois adulto, depois já a idade vai se conformar com todo esse movimento, né, da natureza. As folhas não caem em certas estações, né? Aqui a mangueira já está, a mangueira não, a amendoeira já está começando a ficar com as folhas amarelas, né? Já é tempo de ela cair para depois renovar, né? Então essa passagem nossa, né, para ver uma renovação. Só que a gente tem que aproveitar esse tempo, né, que estamos aqui. É verdade. Então, isso mesmo. Então, a gente tem o hábito as pessoas, de forma geral, têm o hábito de dizer que a doutrina prega essas coisas, o que realmente não é verdade, né? O que leva a isso é exatamente a falta de conhecimento, a falta de estudo, né?
Esses termos, de certa forma, expressam o desconhecimento que a gente, no fundo, tem do Espiritismo, né? Expressa a falta de intimidade que a gente tem com Deus, porque quando a gente acredita em Deus, a gente acredita, não vai acreditar no que Ele botou a gente aqui para sofrer, não vai botar acreditar que Ele botou a gente aqui para pagar pecado. Tudo são consequências de nossos atos, né? A gente desconhece o significado do amor real, principalmente o amor de Deus, o amor do Pai Celestial. E, diante disso, começa a criar essas fantasias, começa a colocar esses rótulos. Então, Uhum. e o sofrimento, ele existe realmente? Claro que sim, né? A gente Sim. sabe que a gente não está no mundo de benevolência, só de um mundo elevado. Então, lá na questão 920, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Então, eles respondem: não, visto que ele foi dado como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se puder ser sobre a terra, né? Então, ali a gente já tem uma prova disso tudo. A gente vai conseguir ser totalmente feliz? Não, lógico que não, porque a gente está no mundo de expiações, de provas. Mas a gente pode amenizar a situação. Como? Colocando nossa vida em prol do bem, em prol do amor, em prol da fraternidade, da compreensão, da aceitação. É lógico que algumas pessoas trazem cargas bem pesadas de outras encarnações, de outras Uhum. vidas, de outras consequências, e é necessário ter compreensão para encarar tudo isso, né? Carlos Drummond de Andrade escreveu uma coisa bem bonita a esse respeito. Ele fala o seguinte: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Nós não queremos sofrer, procuramos nos esquivar sempre de tudo que pareça levar a gente para a dor. Mas, afinal, ninguém está aqui para sofrer, né? Quem é que vai querer sofrer? Então, cada um quer fugir de uma maneira criada por si só. Só que, muitas vezes, ao tomar certas atitudes, a gente também deixa de Está viver, criando a gente uma... também foge da felicidade, né? Então, não adianta fugir do sofrimento. Nós estamos aqui para viver a vida, e se vai sofrer ou não é uma outra história. Mas dá para a gente se prevenir. Mas aí a gente vai pergunta: quando que eu vou ser realmente feliz nessa vida, né? Tá muito difícil, a vida é dura, a minha família é muito problemática, né? E a gente fica, de certa forma, esperando o dia de ser feliz e esse dia nunca vem, né? E aí Mário Quintana também escreve uma coisa bem interessante: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Desta forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo, pois a única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Olha como as coisas se encaixam. A gente, às vezes, não casa com medo do que vai acontecer. Pode o casamento não dar certo, mas vai que dá tudo certo, né? Como a gente vai saber? E Com também, medo? se a gente for fazer as coisas pensando no negativo, atrai, né?
A gente Sim, tem que ver o equilíbrio, né? Ponderar as coisas e seguir em frente, né? Porque se a gente for achar gosta da pessoa, não pode dar errado, a gente não faz nada, porque pode dar errado, né? Mas também sim, pode dar bem certo, né? Às vezes a exatamente. pessoa não é assim, aquela pessoa tão como a gente gostaria, mas ela, pelo nosso modo de viver e pelo modo que a gente trata a pessoa, né? Ela vai se ajustando, né? Uhum. Um com o outro. Então, se a gente for pensar assim, ninguém se casa, ninguém fica junto, né? Porque Então, pode dar errado, né? mas esse aqui é o problema. Tem muita gente que pensa assim, outra, eu não vou ter filho, vai que vira ladrão. E se virar um santo? Se virar um É, médico, se virar um doutor, né? A gente ri, mas não, e ser uma pessoa justa, né? Ele, em qualquer profissão dele, é importante, né? Ele pode não ser uma pessoa assim de grandes estudos, mas ele está fazendo o que ele sabe corretamente, né? E a gente precisa de tudo. A gente, assim como precisa do doutor, precisa do lixeiro, né? Assim como a gente precisa do médico, a gente precisa também do farmacêutico, né? Do balconista para vender, né? Então, todos são importantes nas suas categorias, né? é A gente não verdade. vive sozinho. A gente tem que aproveitar esses momentos, né? Vamos ser felizes, vamos ser felizes hoje, né? É Hoje, difícil, né? É difícil, mas às vezes as coisas, embora as coisas pareçam que não vão dar certo, mas a gente tem que insistir nisso, aproveitar o momento, né? Não deixar de fazer algo que gosta, porque por falta de tempo, olha, quantas vezes a gente deixa de ir no cinema, deixa de ir no teatro, deixa de ir no shopping com a família, lá porque não tem tempo. E às vezes é tão simples você parar ali um pouquinho do que está fazendo. Então, para tudo a gente tem tempo. Tudo é a questão do equilíbrio, de coordenar as coisas. Nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a grande verdade de tudo isso, né? Em todo momento, tem sempre alguma coisa acontecendo. Nada em nossa volta fica parado, então a gente também não vai ficar parado. A gente vai encarar a vida e aproveitar os momentos. A gente precisa sentir, precisa absorver, respirar cada um desses momentos. Muitas vezes, em apenas um momento, se vive uma vida. Tem um filmezinho que conta essa história, eu acho que é Perfume de Mulher, se não me engano. Então, são coisas que a gente não observa no dia a dia de nossas vidas. Então, a gente precisa aproveitar os bons momentos da vida. E é isso que ensina a doutrina, né? Aproveitar, viver o que tem aqui hoje, focando sempre no equilíbrio, sempre no amor ao próximo, né? A gente precisa ver a vida com lentes mais claras, tirar a trave do olho. É tão fácil a gente enxergar a trave no olho do próximo, mas e no nosso? A gente não tira a nossa, né? A é, gente julga com muita facilidade, condena, principalmente nesse período agora, com tantas falhas na nossa administração política, como é fácil a gente ficar condenando, mandando esses políticos para todo lugar que não presta, mas a gente não olha porque a gente também tem nossas falhas, tem nossos defeitos, e que precisa também aprender a perdoar. Então, quando a gente entra nessa sintonia, a gente não está vivendo o hoje, não está aproveitando o hoje e está, de certa forma, destruindo o futuro, porque tudo que a gente pensa e age e fala trazem consequências para a nossa vida, né? A gente tem que fazer a diferença, né? Será que eu estou valendo a pena nesse momento? Precisa ser desprendido, desapegado,
Olha, a gente tem a mania de ficar guardando tudo quanto é tralha dentro de casa, tralha que eu digo, coisa que a gente não vai mais usar, né? E que poderia ser útil a outra pessoa, né? Ah, mas eu não posso ter nada? Lógico que eu posso ter, mas lidar com isso de uma maneira equilibrada, fazer diferença, né? Então, a gente pega, como a gente comentou no início, aquelas taças de lustre, não vai usar nunca, porque pode quebrar, que pode cair, que pode sujar, e aí deixou de viver aquele momento, de aproveitar aquele momento. Pega uma roupa A primeira vez que nova, mandar alguém pega uma roupa nova, limpar, a é, pessoa quebra, porque é muito fino. pega uma roupa nova, bota lá no armário, aí usa um dia e nunca mais vai usar porque vai ter que esperar um momento certo. Só que esse momento pode nunca chegar. Pega um Hum. sapato novo, calçou só para ir no aniversário, porque tinha uma festa especial, guarda o sapato para não sujar. Nunca mais vai usar. Aí vai, quer dizer, a gente vai acumulando as tralhas, vai jogando tudo quanto é coisa que a gente não usa, acumulando dentro de casa, não dá para quem está Tem necessitando. certos materiais, alguns materiais de sapato, que ele, e bolsa, assim, que ele vai descascando. Se você, às vezes, vai mexer, deixa eu ver aquela bolsa, deixa eu ver aquele sapato, aquele material vai caindo, ele vai descascando. Aí você não vai mais usar, tem que dar, Verdade. né? Então, exatamente isso. Então, o que que a gente faz? A gente vai adiando os bons momentos, né? A gente deixa de fazer aquela viagem dos nossos sonhos, a gente tem lá nossas toalhas novinhas, a gente não coloca no banho para não sujar, para não gastar, né? O lençol novo Esperar a está guardado lá, visita. o lençol novo Agora está ninguém guardado pode lá, a gente visitar nunca ninguém, né? usa. Hum? É. Eu vou deixar esse aqui para quando tiver uma visita. Aí agora ninguém visita ninguém, né? Porque não pode, né? Por causa da saúde. Aí aquilo fica lá, amarelando, guardado, vai amarelando, né? É Aí verdade. você vai usar quando, né? Então, são essas coisas que a E gente, no nosso dia a dia, a gente não se dá muita conta, né? Fica guardando essas coisas, não doa para ninguém, se estraga, daqui a pouco a gente vai ter que jogar fora mesmo. Então, o que que a gente precisa? Precisa acender as velas, mas não embaixo do candeeiro, em cima para que todos possam ver, assim, né? Desenvolver a compaixão. Como que a gente pode ser feliz se não tem compaixão pelo próximo, não tem pena do próximo, né? Não adianta só ter pena também, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, procurar ajudar dentro das nossas possibilidades, porque às vezes a gente acha que só porque está estudando a doutrina ou outra religião qualquer, pode sair de qualquer forma, ajudando, dando conselhos, mostrando como viver. Primeiro a gente tem que viver, tem que botar na nossa vida a prática. Tem que aprender a amar para poder ensinar o outro a amar também. Eu tenho que aprender a perdoar para que eu possa ensinar o outro a perdoar. Então, é assim que a vida nos faz desenvolver, né? O excesso de preocupação, né? A gente se preocupa de forma geralmente muito exagerada. Mais de 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Não guardar mágoa, né? Para que vai servir a mágoa dentro da gente, né? A gente poderia colocar um sentimento melhor no lugar dela, mas a gente prefere muitas vezes ficar guardando aquela mágoa. E fica tanto tempo guardando isso. Qual a necessidade disso dentro da gente, né? A vida, a gente sabe que é apenas uma passagem. Então, se a gente está aqui de passagem, para que acumular as tralhas? Quando a gente fala de tralha, tanto são as tralhas espirituais como as materiais, que a gente falou agora há pouco. Para que tanta coisa guardada, jogada ali na nossa cozinha, no nosso quarto de bagunça, como eu chamo aqui, quarto da bagunça, se a gente pode aproveitar, pode ser útil a outra pessoa, né? Então, cada um de nós deve ter em torno de uns 5.000 itens guardados que a gente não usa no dia a dia e nunca vai usar. Mas para que guardar, né? A gente precisa o quê? Ser otimista. Para ser feliz, tem que ser otimista.
Ninguém aguenta ficar do lado daquele camarada que é o urubu, que está sempre agorando, que está sempre pensando baixo, sempre, né? Dá um mal-estar na gente terrível. Então, a gente, o que que a gente tem que fazer para isso? Procurar sempre o Evangelho de Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso modelo, se, se orientar por ele, procurando colocar aqueles ensinamentos dentro de nós mesmos. A gente se preocupa muito em ensinar para o próximo, mas colocar dentro da gente, a gente acha que é tão bom já, né? Será que eu realmente sou tão bom assim? Será Será que que eu sou estou eu que estou certo? será que só eu sou o certo? E então são tantas as coisas que a gente deixa de fazer no dia a dia, às vezes se achando por orgulho, vaidade, e não se dá conta, faz parte da nossa natureza. Então, esses estudos que a gente realiza, os encontros, ele ajuda a gente a despertar para essas verdades. A gente já sabe, todo mundo sabe que é, o que tem que fazer, mas não faz. Precisamos sempre daquele empurrão que a gente tem, tanto do mundo espiritual como aqui. Então, temos que aproveitar esses momentos. Tem uma outra frase de Mário Quintana que define uma coisa bem que seria a nossa vida, né? Não se preocupar com as borboletas. Cultive seu jardim, que elas virão naturalmente. Então, a nossa paz, nosso amor, a gente tem uma preocupação com a felicidade, mas se a gente for ficar se preocupando com ela, ela não vai chegar. Vamos viver de forma natural, equilibrada e de forma natural ela virá para cada um de nós. É como nascer, a evolução de cada um. A gente vai crescendo e vai aprendendo aos poucos, da mesma forma que a prática do bem. Ela não se faz da noite para o dia dentro da gente. Nós temos que trabalhar diariamente tudo isso, cultivando aos pouquinhos cada palavra dessa, cultivando cada ensinamento que a gente absorve. Tem tanta coisa bonita na internet ultimamente, eu é, vendo esses encontros nossos, bate-papo nosso, eu tenho visto tanta coisa bonita na internet, coisas que não são de religião em si, mas que trazem uma sabedoria enorme e a gente não se dá conta, não para ver. A gente fica vendo fofoca direto na televisão, mas eu falo assim de maneira geral. Aqueles programas de fofoca, da fazenda, de não sei o quê, que só tem briga, confusão, inveja. É tanto, e não se para assistir uma coisa que é útil para a nossa vida, que faz despertar na gente esse sentimento de amor, de paz que a gente precisa tanto nesses momentos de dificuldade que a gente está passando agora, que não são fáceis para ninguém. Então, a gente precisa estar em harmonia, estar em equilíbrio e buscar esses ensinamentos, essas coisas na nossa vida. Então, espero que seja uma dica boa para o nosso dia a dia, para a nossa semana, que a gente possa procurar se melhorar a cada dia, procurando viver um pouco mais essa felicidade, buscar essa felicidade de forma mais equilibrada. O que eu ia falar é principalmente sobre a pergunta 920, do Livro dos Espíritos, né? Que ela deixa isso bem claro, essa pergunta e a resposta deixa bem claro para nós que que pergunta se a gente ainda pode, se a gente pode ter a completa felicidade aqui na Terra. A resposta foi bem clara, não. Porém, aí vem os porém. Ter Exato. completa felicidade? Por que nós não vamos ter completa felicidade? Porque nós temos variedades, nós estamos em prova e expiações. Momento nós estamos bem, estamos super felizes, momento nós não vamos estar bem, como o senhor falou no seu comentário, e nós vamos estar o quê? Inquieto, preocupado, muitas vezes chateado. É ruim isso? Não, faz parte da nossa caminhada. Se isso acontecer com qualquer um de nós, não vamos se nos condenar e achar que nós somos as piores pessoas do mundo. Não, porque faz parte da nossa caminhada. Só que isso não é o certo. O certo é que nós olhamos para dentro de nós e vemos as feridas que estão lá dentro e
começar a ver ela como um modo de tratamento e não de um castigo, de um Deus que está nos castigando, de um Deus que não está olhando para nós, para nossas dores, para nossas aflições. Porque o que acontece? Vem o quê? A revolta e o desespero. E aí, quando o desespero chega, pode ter certeza que a nossa mente vai entrar em confusão. E muitas vezes, essa mesma energia que nós estamos gastando para reclamar, para blasfemar, para contestar sobre essa dor, sobre esse acontecimento, nós poderíamos estar gastando para regenerar, para se curar, para melhorar, porque a energia ela é a mesma, ela só muda de tonalidade. E depende muito de quê? Do nosso psiquismo, da nossa mente. E foi muito, olha, essa pergunta é muito maravilhosa. Podemos ser felizes, sim, com algumas coisas aqui na Terra. Aí nós vamos olhar, vamos dar exemplos simples, que cada um de nós vivemos no nosso dia a dia. Ter uma família não é ser feliz? Olha que coisa mais engraçada. Momentos de saúde que nós vivemos, comemoramos, não é ser feliz? Ter um prato de alimento para alimentar, matar a nossa fome, né, material, não é ser feliz? É, porque faz parte do nosso progresso aqui na Terra, senão não estaríamos aqui encarnados. Ou seja, ter momentos com família, ter um filho, ter uma esposa, ter um trabalho que lhe deu sustento, não é ser feliz, gente? É ser feliz relativa, felicidade relativa, porque plena felicidade aqui na Terra, infelizmente, nós não vamos ter, porque plena felicidade seria aquela felicidade que não tem variedade. Só felicidade, não tem os porém. Mas nós temos que focar, que eu achei muito legal aquela historinha do óleo lá, temos que focar no bem, temos que focar nas coisas boas que estão acontecendo, mas também ter um olhar amplo que pode alguma coisa acontecer que sai do nosso roteiro, ainda porque nós não estamos no controle de nada. Nós não temos como controlar a nossa vida, o que está acontecendo ao redor do planeta, em volta do planeta. Porque está tudo no controle de Deus. E quando precisa fazer uma mudança, nós não podemos interferir no projeto de Deus. Nós só temos que acatar, nós só temos que compreender e entender, tirar dali uma grande lição e ver, será que eu não estou incluído nessa situação? E aí, olhar para dentro de nós. Eu sempre falo desse olhar interior, porque a gente tem a mania de, no começo falou da trava do olho do outro, né? Mas a gente tem que olhar no nosso interior, olhar para dentro de nós mesmos e perguntar para nós mesmos, o que eu posso mudar para melhorar a minha situação? O que eu posso fazer? Tá difícil, tá complicado, mas a minha parte eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Agora eu estou falando de mim, mas eu só sendo feliz, tá legal? Não, eu tenho que fazer os outros também felizes, porque primeiro eu cuido de mim, porque a gente tem uma mania de fazer, como o senhor falou muito bem aí na palestra, na sua fala, que a gente quer socorrer, mas para socorrer o outro, temos que socorrer a nós mesmos. Nós não podemos fingir que estamos bem, porque Deus sabe do que está acontecendo conosco. E muitas vezes, nós cuidando de nós estamos fazendo o quê? Se preparando para cuidar do outro. E muitas vezes a dor do outro é nossa cura. Engraçado isso, né? E a gente só cura porque está bem, a gente só ajuda o outro porque está bem. Porque quando a gente não está bem, a gente precisa de ajuda. E aí vem uma história aí, uma conversa de vocês entre Dona Gilda e o seu Laércio, que me deixou assim... pois isso, olha, como isso acontece na nossa vida, porque é o egoísmo das coisas, do apego, né? Deixar que nem nós tínhamos comentado antes, deixar para usar isso quando vier uma visita, deixar para usar minha melhor louça no dia de uma festa comemorativa, minha melhor roupa para um casamento, para 15 anos, aquela coisa toda. Será? Vai chegar? Tem certeza que vai chegar esse dia? Será que esse dia não seria hoje? Será que essa festa não seria hoje? Aí o amanhã, talvez, você não vai ter essa oportunidade de fazer? Então, é uma coisa muito importante que o senhor falou na sua fala.
Faça hoje, viva hoje, ame hoje, sinta feliz hoje. Não espere para ser feliz amanhã, porque nós não sabemos se o amanhã vai demorar, se vai acontecer ou não. Então, como nós temos assim a certeza de que hoje nós podemos dar o nosso melhor, que demos hoje. Aí, como nós falamos na nossa conversa lá na frente, como a gente tem uma dificuldade de dizer à pessoa que ama a pessoa, olhar assim no olho dele e dizer para ele, eu te amo. A gente não tem essa dificuldade? Imensa. Filho, eu te amo. Você é tão importante para mim. Marido, nossa, como eu te amo. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Só estou aqui porque você me ajudou a chegar até aqui. Ai, mas isso é difícil, dá uma vergonha. A gente se acha, mas, gente, é hoje mesmo, porque amanhã talvez nós não temos esse tempo para falar para essa pessoa. E às vezes a gente fica naquele orgulho de achar que está se humilhando. Ah, de repente a pessoa vai achar que eu estou sendo muito mole com ele. E sabe? E não é não. Você está dando uma prova de que você ama e você dá para aquela pessoa uma esperança dele vir ao seu lado mais tempo, dele te amar mais, dele confiar mais, que a gente vive assim no mundo tão, nas horas tão rápidas, como foi falado aí, aquela historinha também, quando pensa, não, já é o domingo, quando é domingo já é o final da semana, o final de semana já é o final do ano, e aí vai. O relógio passa tão rápido que a gente nem vê as situações acontecer, a gente não sente, se vê, mas vê aquilo como normal, mas não sente o presente, não sente o momento ali que a gente está vivendo ao lado daquela pessoa, entender que aquela pessoa já nos ajudou muito, entender que aquela pessoa é importante para a gente, entender de que ela precisa ser elogiada, porque todos nós precisamos de elogio, gente. Se a pessoa falar para mim, olha, eu só quero ajudar, não quero ser elogiado, olha, eu tenho medo dessa pessoa, sinceramente, porque faz parte do nosso ego. O nosso ego, ele é bom, não estamos falando do ego, digamos assim, o ego que nos traz prejuízo, que quer passar por cima do outro, que quer prejudicar o nosso próximo. Nós estamos falando do ego de enriquecer a nossa energia, de nos, sabe, botar para frente, nos ajudar a caminhar, nos fortalecer. Isso faz muito bom. Às vezes, sempre que eu posso, eu assim, falo às pessoas, eu falo, ó, não estou puxando teu saco não, hein? Mas você é isso e isso, você é muito importante nisso, você é muito bom nisso. E aí as pessoas, não, com muita humildade, mas, gente, que isso é importante, não é para puxar o saco, não. É para dizer para aquela pessoa, mostrar para ela que ela é importante, que ela, sabe, faz bem aquilo que ela faz. Porque, às vezes, a gente não fala, a gente sente, mas não fala, que o orgulho é grande. O nosso orgulho é tão grande que a gente tem medo que o outro nos acha frágil por falar isso dele. Às vezes, o meu companheiro faz uns trabalhos aqui de eletricista, que ele não é, nossa, bato ele lá em cima, ele fica todo feliz, mas é verdade, porque a gente tem que dar valor, são pequenas coisas. Nós não temos grande mestre na família, mas o pouco que aquela pessoa faz, para nós se torna um grande mestre, uma grande obra, porque nós mesmos sabemos fazer. E por que não a gente não dá valor? E por que não a gente não amar hoje, não dizer para essa pessoa, eu te amo, você é muito importante para mim, você é uma pessoa maravilhosa. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Acho que eu nem existiria mais, eu estaria aí no mundo, fazendo coisas que não só Deus sabe. E você me deu roda, você me deu um rumo, você me deu uma vida, digamos assim, conjugal, você me fez construir uma família, porque de repente poderia ter mudado de repente nem estaria aqui, já tinha acabado com meu corpo físico nos vícios da vida. Gente, são coisas importantíssimas. Às vezes eu olho para a dona Gira e chamo ela de meu bebê, mas é porque ela é meu bebê mesmo, sabe? Porque eu tenho ela como um bebezinho, como uma pessoa que eu amo, que eu, sabe, que eu gosto, que eu, se eu pudesse, eu botava no meu colo, balançava. E, gente, são coisas simples. Nós queremos estar à frente de trabalhos imensos, mas, se nós não conseguirmos fazer essa simplicidade aqui dentro de casa, abraçar o nosso filho, abraçar a nossa sobrinha, abraçar e dizer para eles que isso é importante, nós não conseguimos abraçar lá fora. Por quê?
Não temos costume, é igual a educação. Se nós não temos educação dentro de casa, nós não vamos ter educação lá fora, porque nós não temos costume de fazer isso não é o nosso hábito. Se a gente tentar fazer, vai fazer imitação que não vai dar certo, no final está tudo errado. Mas é importante aqui, na pergunta, 920, a resposta fica bem clara, que, gente, é possível ser feliz na Terra, sim. Agora, uma felicidade relativa. Quanta coisa boa que tem que seja acabado de falar no estudo. Fazer o bem ao outro, se colocar no lugar do outro, aconselhar o filho de alguém que anda por aí, sabe, desnorteado, aconselhar um casal que, de repente, está em crise, como a gente recebe muito problemas. Isso não é ser feliz, você saber que acalmou uma tempestade. Isso é ser feliz, ajudar pessoas que precisam, pior do que a gente dividir o que a gente tem. Porque a gente já quer, agora eu lembrei daquela estrada lá, né, que era guardada, que a gente fica guardando roupas, calçados. O Dona Gilda até deu um exemplo aí que é muito nítido, porque eu já passei por isso, trabalhando em casas de pessoas, de madame, né, porque eu não tenho vergonha de falar isso. Gente, calçados caríssimos, indo para o lixo, me dá uma pena tão grande, sabe? Porque tem tanta gente precisando. E a gente vê que se acaba no armário, aí você fica com um apego tão grande que você não consegue distribuir para aquelas pessoas que precisam. A gente vê pessoas que desencarnam, a esposa ou o esposo fica guardando o material dele, as roupas, os paletós mais bonitos da vida, se acabando em mofo, porque quer conservar aquilo ali como se aquela pessoa voltasse para vestir tudo aquilo, usar tudo aquilo. E não é verdade, ele ia ficar muito mais feliz vendo aquele seu material, aqueles, digamos, seus objetivos, aliás, seu objetivo aqui, aquela roupa, aquele calçado, aquele cinto, no caso do homem, né, mulher, bolsas e tudo mais, sendo doada para pessoas que não têm. Olha que maravilha. E ajuda o espírito do outro lado, porque quando você traz essas coisas, prende dentro de casa, fica cultuando aquilo ali, você prende a presença daquele irmão, se ele não for irmão evoluído ainda, se não tiver uma direção. E se você abre mão de tudo isso, se você doa, você está ajudando, ele está feliz sabendo que conseguiu deixar algo, um legado, que está ajudando alguém que precisa. E isso liberta o irmão também. Mas aí o que acontece? Nós temos essa mania de guardar, sempre guardar, como falar do quartinho da Austrália, né, que todo mundo tem. Se a gente for ver lá naquele quartinho, tem muita coisa para doar, porque tem muita pessoa precisando. E a gente tem que aprender a se desprender dessas pequenas coisas, que aí nós vamos fazendo uma reforma dentro de nós mesmos, que daqui a pouco não vamos ficar mais presos no livro dos Espíritos, porque vamos ter ele dentro da nossa mente. Não vamos mais ficar presos a um jardim de flores, porque nós já temos no nosso coração um buclê, no nosso pensamento, um buclê de flores, como eu mando para o meu pai, todo dia na minha oração, eu mentalizo para ele um buclê de flores. Eu não tenho flores na mão, ele não vai querer essa daqui, ele não vai poder receber. O que eu faço? No meu pensamento, eu entrego na mão dele um buclê de flores. Porque é isso que ele é para mim, uma pessoa importante que me deu a vida. Por mais que nós tivemos assim, dificuldade na nossa vida, mas ele me deu a vida, foi o bem mais precioso que Deus me concedeu, e ele foi o responsável pelo material genético para me trazer. Então, gente, são coisas simples, e assim a gente vai agradecendo as coisas boas, e mesmo as coisas difíceis que vai nos trazendo lições e aprendizado. E aí, o que vai acontecendo? Nossa mente vai se ampliando, aquilo que era meu já não é mais meu, é nosso. Daqui a pouco é vossa, é de todos. E assim nós vamos crescendo, porque sozinho não chegaremos a lugar nenhum. E aí não vamos ficar com esse egoísmo devorando aí as nossas forças melhores que nós temos, que é a força do amor, que o nosso maior adversário é o nosso próprio egoísmo, somos nós mesmos. Se o amor fazer mais parte da nossa vida, com certeza nós vamos poder amar a nós mesmos, amar o nosso próximo e assim ser feliz, como diz a resposta do Livro dos Espíritos. Podemos ser felizes? Sim, felicidade relativa. E aí ninguém espera ser feliz eternamente, feliz ou felicidade plena aqui não, porque é impossível, porque se o Espírito falou que não pode, é porque não pode. Mas aproveita o momento, tanto de felicidade, de dificuldade, e tira o melhor desse momento. Que é essas dificuldades, elas nos fortalecem também. Imagina se a gente só fosse feliz.
Só coisa boa acontecendo na nossa vida. E o vizinho ali do lado chorando. A gente ia escutar o choro dele, ia nem perguntar por que ele está chorando. Se a gente nunca chorou, é problema, né? Eu nunca chorei, não sei o que é isso, mas não, Deus é tão bom que nos coloca numa teirinha, sabe? Numa rede de solidariedade um para com o outro. Todos nós passamos pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, então semelhantes, que é para sentir o que o outro está sentindo. E assim, dar as mãos, se unir, fazer uma rede de solidariedade, um ajuda o outro. Quem está melhor ajuda quem está pior. E todos nós temos algo para dar. No momento nós estamos mais difíceis, nós temos, digamos assim, mais, mas não digo mais pobre, porque pobre nós não somos, nós somos ricos da graça de Deus. Nós somos mais fraquinhos, mas em outras situações nós somos mais fortes, então a gente faz uma troca, a gente dá aquilo que pode dar e recebe daquele outro aquilo que a gente está faltando. E assim somos todos felizes. Essa é a felicidade que é prometida para nós aqui na Terra, não plena, mas relativa. Mas eu estou amando a sua explanação sobre o ser feliz. Realmente a gente tem os nossos momentos, né? Muito relativos. E a felicidade é isso. Eu acredito que são momentos e esse momento, por exemplo, de ouvir você, Laércio, a dona Gilda, de estarem comentando sobre a doutrina, para mim já é um momento feliz. Né? Sim. Sem dúvida, porque a gente está falando, né, de nós, da nossa vida, né, nossas entranhas, vamos dizer assim, nossa parte íntima, né, do nosso ser, e quando a gente fala de Jesus e seus ensinamentos, né, e isso mexe com os nossos sentimentos, né, mexe com o nosso psíquico, né, que você acabou de falar. Então, são coisas que é gostoso de ouvir, porque a gente sabe disso, mas a gente está sempre, de vez em quando, escapulindo, né? Deixando deslizar as coisas. Foi ótimo, gostei da nossa conversa, né? Que Deus possa, então, estar iluminando o nosso caminho, nossa jornada cada dia, e que a gente possa estar se esforçando cada vez mais para nos melhorar. E o final fica com a dona Gilda, né, dona Gilda? Certo, né? Nós agradecemos e pedimos a Deus força, né? Para a gente vencer essas nossas dificuldades, porque a gente está aqui nesse mundo para aprender, né? E como a Soli falou, se fosse tudo calminho, tranquilo, a gente se acomoda, né? Se acomoda naquilo que a gente gosta, né? Mas tem muita coisa para aprender e a gente tem que aproveitar essa encarnação, né? Para ir se desenvolvendo e sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. E assim nós agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre, né, nosso amigo, que está sempre conosco. Basta a gente se ligar, né, com a espiritualidade, né, e com os amigos espirituais que sempre não nos abandonam, né, nosso mentor, nosso anjo de guarda, né, nos protegendo, nos dando entendimento também, pedindo a Deus, né, entendimento das horas difíceis, porque todos nós temos os nossos momentos, né? Hora está calmo, hora está difícil, né? Tem situações que aparecem na nossa vida, como apareceu agora com o encontro dos cachorrinhos, né? Graças a Deus nós demos conta, né? Estamos com a nossa consciência tranquila. A menina está passando lá os vídeos que ele brinca com as crianças e tem um quintal enorme. Então, foi tudo para o seu lugar. Graças a Deus, né? Nosso sobrinho também, nós ajudamos bastante ele, porque eles começaram a morar há pouco tempo juntos, né? Então, ainda não tiveram, assim, ainda estavam arrumando o apartamento, né? Então, apareceu esses 2 cachorrinhos e nós, cada um ajudou um pouco, né? A cachorrinha era doente e passou um pouquinho na casa de cada um, né?
Então, todos nós colaboramos e estamos felizes por agora ter conseguido, né, passar transpor essa barreira, né, que foi nos dado, e com isso nós nos ajudamos a nós mesmos, né, a crescer, a ter paciência, a cuidar, né, e assim é a vida, né. A gente está aqui pela graça de Deus e todo dia agradecemos, né, essa oportunidade, a oportunidade agora de nós estarmos aqui fazendo esse estudo, dia de domingo, né, começando uma manhã tão agradável, né, e assim, sempre pedindo a proteção, né, e que os nossos mentores possam nos inspirar sempre para o melhor, né. E vamos lutando, cada um com as suas dificuldades e cada um tentando vencer as suas, né. E olhando para o lado, né, para o nosso irmão, para o nosso familiar, para o nosso amigo, para aquele que está na rua, né. E só agradecimento. E que seja feita sempre a vontade de Deus, que nós possamos sempre estar aqui estudando, né, fazendo a nossa parte, né, nos unindo, assim, como o momento é separado, junto, temos essa facilidade, né. Então é mais agradecer mais a Deus pela ciência, né, está tão adiantada, e agora nós já estamos vacinados, muitos, né, e pedir a Deus também pelos nossos governantes, né, que haja uma união, uma compreensão, para que possa ajudar o povo, né, ajudar seu país e ajudar também a humanidade, né. E um estando ruim, todo o planeta reflete, né, aquele estado. E assim, um bom domingo para todos, que Jesus esteja sempre em nossas vidas, nossos pensamentos e nossas ações, que possamos aprender um pouquinho, fazendo esses estudos, estudando o Evangelho, que ali tem tudo, né? Se a gente seguir o Evangelho, que é o ensinamento de Jesus, que veio mostrar um Deus bom, um Deus amigo, um Deus Pai, né? E um bom dia para todos, um bom domingo, né? E até para a semana, se Deus quiser, que assim seja.